Agora, depois que ela teve seu terceiro filho, Kellan, ela estava em... Você retiraria isso? É justo dizer que ela estava em tratamento com o Dr. Tuff como médico assistente. Sim. Acertou? E olhando para sua declaração juramentada, acredito que no parágrafo 9, você determinou, ao analisar os prontuários médicos, o período em que Lindsay foi tratada pelo Dr. Tufts. Sim. Qual foi esse período? Ela começou em meados de setembro de 2022 e tenho certeza de que a última consulta dela foi em 23 de janeiro de 2023. Agora, você teve a oportunidade de revisar os prontuários médicos do Dr. Tuff? Sim, eu revisei. Você pode descrevê-los para nós, por favor? Eles são um pouco escassos. E há muitas caixas de seleção marcadas nos registros, mas não há muita. Frases que descrevam o que foi feito durante as sessões. Você sabia que as sessões que o Dr. Tufts realizou com Lindsay a partir de setembro, no final de setembro, até 23 de janeiro, foram todas realizadas por videoconferência em um computador? Sim, todas foram por vídeo. Você se lembra dos medicamentos que o Dr. Tufts receitou para Lindsay? Acredito que o primeiro medicamento que ela começou a tomar foi Zoloft, 25 miligramas. E o que é isso? Nos diga o que é o Zoloft. Que efeito isso tem em uma pessoa? Que efeito isso tem em uma pessoa? Bem, Zoloft é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, que é um tipo de antidepressivo que começou a ser usado por volta de 1988, eu acredito. Prozac foi o primeiro, Zoloft foi o segundo. Quando funciona como deve, ele combate tanto a ansiedade quanto os sintomas depressivos que as pessoas podem ter. Também pode causar em algumas pessoas uma sensação de inquietação e aumentar a ansiedade. Então, é algo que também tem alguns efeitos colaterais potenciais, além dos efeitos benéficos. E quando ela recebeu a prescrição original de 25 miligramas de Zoloft, ela realmente tomou ou adiou para tomar? Pelo que me lembro dos registros, ela teve a medicação prescrita, retirou na farmácia, mas não tomou por pelo menos algumas semanas porque não queria tomar remédio. Eu acredito que ela ainda estava amamentando naquela época. Existem medicamentos, e o Zoloft seria um deles, que provavelmente apareceria em certa medida no leite materno. Certo? Então, porque ela estava preocupada com isso, ela adiou isso, mas acabou tomando a medicação prescrita pelo Dr. Tufts, certo? Os registros indicam que ela acabou começando a tomar os 25 miligramas. Isso indica quando ela começou a tomá-los depois daquela pequena pausa. Para ser exato, eu teria que olhar os registros, mas acredito que foi no final de setembro. E essa dosagem foi aumentada em algum momento? Ela aumentou de 25 miligramas para 50 miligramas. E o que aconteceu quando Lindsay tomou 50 miligramas de Zoloft prescritos pelo Dr. Tufts? Os registros indicam que ela teve uma sucessão bastante rápida de dificuldades, que ela teve insônia por... Acredito que os registros dizem 48 horas não conseguia dormir. É algo que seria chamado de ativação que esses medicamentos podem causar em algumas pessoas que são mais suscetíveis. Agora, em meados de outubro, depois que ela começou a tomar o Zoloft, você concorda que os registros indicam que uma semana após iniciar a medicação e aumentar a dose, ela relatou em outubro ao Dr. Tufts. O que você está dizendo é que ela sentiu, como ela descreveu isso ao Dr. Tufts. Se você puder, não quero colocar palavras na sua boca. Bem, ela sentiu que estava... Ela falou sobre estar entorpecida. Ela falou sobre não ser ela mesma. Ela falou sobre se sentir pior, não melhor.
Os antidepressivos geralmente levam pelo menos 2 a 3 e frequentemente de 4 a 6 semanas para terem efeitos úteis, mas às vezes os efeitos colaterais podem aparecer muito rapidamente. Ela também indicou, olhando para sua declaração juramentada, que estava chorando o dia todo, sentia confusão mental, estava apavorada para começar algo novo e que a ansiedade tinha piorado muito. Ela contou isso ao Dr. Tufts naquela época, no final de outubro. Eu me lembro dessas coisas estarem no registro. Tudo bem. E voltando mais uma vez à sua declaração juramentada, houve mais alguma explicação da Lindsay? Relato da sintomatologia para o Dr. Tufts? Ela mencionou mais alguma coisa sobre pensamentos acelerados, paranoia? O que ela disse? Olhe para o seu relatório, olhe para a sua declaração juramentada, se isso ajudar a refrescar sua memória. Na verdade, eu não estou com a declaração juramentada comigo no momento. Eu tenho alguns dos registros, mas... Bem, então deixe-me aproximar de você e lhe entregar sua declaração juramentada, parágrafo 13, e ver se isso refresca sua memória. Obrigado. Sim. O que ela disse para o Dr. Tufts? O Dr. Tufts relatou que a condição psiquiátrica de Lindsay estava geralmente piorando, isso é uma opção de marcação. Em um dos formulários que os registros dela, o que Lindsay disse. ela? Sintomas eram naquele momento? Que ela estava tendo os pensamentos acelerados e que ela também estava sentindo, como eu disse, que não era ela mesma. Que a depressão dela estava pior do que antes. Acredito que foi também por essa época que o Dr. Tufts pensou em tentar um medicamento chamado Zulresso. Zulresso? Sam. E o que é isso? Você precisa disso por meio de injeção? Sim, mas o Zulresso não é mais comercializado. Foi um medicamento particularmente bem sucedido. Ele requer uma infusão intravenosa contínua de 60 horas. Em um ambiente hospitalar ou em um ambiente médico? Você precisa ser monitorado por profissionais de saúde, não precisa necessariamente ser em um hospital, mas essas não são necessariamente coisas que possam ser feitas fora de um hospital. Então ela não recebeu o Zulresso, certo? Ela não fez. Além disso, só o medicamento custa $34 mil, sem contar o monitoramento. Qual foi o próximo acontecimento entre o Dr. Tufts e Lindsay Clancy, senhor? Bem, se eu olhar para o meu declaração juramentada, quando ela parou de tomar a medicação, o Zoloft, ela agora se sentia melhor, como se sentia antes de tomar o Zoloft. Mas ela estava menos ansiosa. Qual foi o próximo medicamento? Ela passou a tomar Benadryl e teve alguma dificuldade para dormir. Mas também ficou preocupada naquela noite porque seu filho estava tossindo. E ela se preocupava muito com a saúde das crianças. Isso seria algo que também atrapalharia o sono dela, preocupando-se com os filhos? Sam. Certo. Que outros sintomas entre novembro e dezembro ela relatou ao Dr. Tufts, de acordo com sua análise dos prontuários médicos? Bem, ela falou sobre coisas como tontura, sentir-se sedada pela manhã quando acordava, se é que conseguia dormir. Mas e acho que ela usou o termo brain fog algumas vezes. Esses são, às vezes, sintomas que pessoas que estão passando por depressão pós-parto frequentemente relatam. Ela continuou reclamando de ansiedade. Bem, não é do que elas estão reclamando, é o que elas estão vivendo, certo? É uma experiência muito desagradável, sim. E continuando, até novembro, em algum momento ela deixou a Tufts
ou parou de se tratar lá e foi para outro prestador de serviço de saúde, seja inicialmente pelo pronto-socorro e depois para outro prestador de serviço de saúde? Quem que é essa pessoa? Ela começou o tratamento com Rebecca Gelada, uma enfermeira de prática avançada do programa perinatal de South Shore. Agora, uma das coisas que ficou evidente, se você se lembra, eu acredito, é que ela também tinha sido encaminhada inicialmente para lá por uma amiga da família, tá certo? Para aquela clínica perinatal. Sim, sim. Pelo que entendi dos registros, a sogra da senhorita Clancy era amiga de uma enfermeira de prática avançada que atuava no programa perinatal, e eu acredito que ela, na verdade, iniciou o programa perinatal. Sim, e no início ela foi atendida por o Julie Paul. Isso está correto? Sim. Você se lembra de ter olhado os prontuários médicos e que em 27 de novembro de 2022, a enfermeira de prática avançada Julie Paul relatou que Lindsay afirmou que estava dissociada, que não estava em contato com a realidade. Você se lembra disso? Sim. E isso é sintoma de quê? Estar dissociado e fora da realidade é sintoma de psicose. Certamente pode ser. A dissociação pode significar que as pessoas sentem que as coisas ao redor delas não são reais. Certo. E esse é um sentimento bem sério de se ter, não é? É, sim. E isso é bem comum, infelizmente, com mulheres que têm psicose pós-parto, certo? Certamente pode ser, sim. E quais são os outros sintomas da psicose pós-parto, senhor? Bem, psicose em geral significa apenas uma falta de compreensão do que é real em oposição ao que não é. Então, uma pessoa com psicose pode ter delírios que são crenças falsas e fixas. Eles podem acreditar que, por exemplo, Deus lhes disse para fazer algo. Eles também podem ter alucinações, às vezes. Tipo de alucinações? A maioria das pessoas tem alucinações auditivas, não alucinações visuais. Is that correct? Auditory is hearing, right? Sim, Em uma oposição a é uma oposição a alucinações visuais. visual. E ao revisar os prontuários médicos, você viu que, na verdade, Lindsay teve alucinações auditivas, não visuais, mas ouviu vozes. Em alguns momentos, ela relatou que ouviu uma voz, sim. Ok, você se lembra que, com o passar do tempo, em dezembro, você viu nos prontuários médicos que ela relatava que ela estava pesada, que não conseguia sair da cama, que não conseguia tomar banho, Que ela não conseguia reagir, não conseguia amar, não conseguia sentir. Você se lembra de algo disso ao olhar os prontuários médicos? Sim, todas essas são frases que eu me lembro dos prontuários médicos. Então, tudo isso vinha dela, certo? Sim. Para os médicos, isso seria ótimo. Tufts e depois Dr. Gelato. Tá certo? Enfermeira Chalata, desculpe. Enfermeira de prática avançada, Gelata. Halada, o senhor se lembra que a enfermeira de prática avançada Jalada prescreveu medicamentos adicionais para Lindsay durante aquele período de novembro a dezembro? Sim. Diga para nós quais eram. Eu teria que verificar para ter certeza, mas acredito que ela continuou usando o Benadryl em alguns momentos. E houve alguma conversa sobre o uso de Buspar, mas acredito que isso foi com o Dr. Tufts. Sobre o quê? Desculpe. Eu disse isso. Desculpe. Qual foi a palavra que você acabou de usar? Desculpe. Buspar, que é o nome comercial da buspirona, que é um medicamento contra a ansiedade. E quanto ao Remeron? Já houve alguma prescrição de Remeron? Remeron é um tipo diferente de antidepressivo que ajuda as pessoas a dormirem um pouco melhor e às vezes também melhora o apetite. Sim, esse foi outro. A resposta é sim, ela recebeu prescrição de Remeron. Sim, ela recebeu. E isso é um antidepressivo. Sim. Isso é algo semelhante, mas não exatamente igual aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como Zoloft, Prozac, essas coisas, certo? É semelhante no sentido de que tem um efeito antidepressivo. Ele tem algum efeito sobre a serotonina, também tem algum efeito sobre o sistema adrenérgico. O que é? O sistema adrenérgico. A adrenalina é um neurotransmissor
também é um hormônio que circula se você ficar assustado de repente ou algo assim. Você recebe uma descarga de adrenalina. Então, se você quase se envolveu em um acidente de carro, pode se pegar tremendo porque a adrenalina vai inundar seu sistema vinda das glândulas adrenais. Mas também é um neurotransmissor e tem algum efeito nisso. Igor, você disse mirtazapina. Isso é o mesmo que Remeron? Sam, Então, são dois nomes diferentes, genérico e não genérico. Mirtazapina é um nome genérico e eu aprendi a usar nomes genéricos, mas sim, Remeron é. Nessa época, tinham sido prescritos a Lindsay, o Prozac, o Remeron, o Benadryl e outros medicamentos muito parecidos com os ISRS. Isso está correto? Sam, Tudo bem. E o inibidor seletivo da recaptação de serotonina? Essa é uma palavra sofisticada. O que isso significa? Não é serotonina, no seu cérebro? Isso não bloqueia ou de alguma forma afeta o seu cérebro? é um pouco complicado de explicar, mas Saratone... O que significa serotonina e o que acontece quando você toma um ISRS, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ok, serotonina, nesse sentido, é um neurotransmissor. O cérebro é um lugar relativamente complicado. Ele tem cerca de 86 bilhões de células nervosas. Elas têm milhares de conexões entre si, mas não são como os fios da sua casa, onde você junta 2 pedaços de fio, torce o cobre e coloca um conector. Os nervos não se tocam. Eles chegam perto uns dos outros, mas há um espaço entre eles. E isso é chamado de fenda sináptica. O nervo secreta um neurotransmissor na fenda sináptica. E ele se move até o próximo nervo na sequência, onde há um receptor. A serotonina faz isso na fenda sináptica, mas ela também é recaptada pelo nervo que a secretou. Então, é a recaptação. Então, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina desacelera a recaptação da serotonina, prolongando sua atividade na fenda sináptica, o que faz com que o próximo nervo na sequência seja ativado. Desculpe por ser tão complicado. Os registros indicam que a senhorita Clancy era frequentemente questionada se ela tinha um plano para se matar, mesmo depois de relatar o que foi chamado de ideação suicida passiva. Mas isso foi relatado com muita frequência nos registros. E em referência ao tratamento dela com a enfermeira de prática avançada, Jalada? Até onde você sabe. A enfermeira praticante Jalada considerou isso como um diagnóstico secundário ou um diagnóstico de trabalho, isto é, o transtorno bipolar. Sim. Algo foi feito em relação a isso. Acredito que ela discutiu a possibilidade de um estabilizador de humor. Que ela acabou usando Seroquel ou quetiapina. Que é Esse é Seroquel e quetiapina com Q, certo? Desculpe? Seroquel e quetiapina com Q. Quetiapina com Q, isso é... Estou usando as duas palavras de novo. Só quero ter certeza de que está claro. Seroquel é o nome comercial. Quetiapina é o nome genérico. Tudo bem. E ela, quero dizer, Lindsay, Até onde você sabe, nos prontuários médicos relacionados a esses profissionais, reclamou sobre o efeito que o Seroquel teve nela? Sim. E o que ela disse? Quais eram os sintomas ou o que ela sentiu? Bem, ela frequentemente se sentia aérea, como se ela não fosse ela mesma. Ela sentia, é bastante comum relatar que ela se sentia de ressaca pela manhã por causa desses medicamentos. Esse medicamento, em particular, realmente deixa as pessoas um pouco sonolentas. Eu acredito que as doses iniciais foram descritas como uma dose para dormir, que é uma dose muito baixa do medicamento que, de fato, ajuda a dormir até certo ponto. A dose de Seroquel foi aumentada para 400 miligramas por dia, 200 miligramas por dia. Você se lembra disso? Sim, começou com 25 e foi? Foi aumentada de forma bastante significativa, não foi? Sim, 400 é muito mais do que 25. E ela estava reclamando do efeito do Seroquel. Isso está correto? Ela estava... Ela estava reclamando do fato de que não conseguia dormir. Todos aqueles sintomas que mencionamos continuaram durante o mês de dezembro depois de passar pelo McLean.
Ela foi para lá no período do Ano Novo. Eu sei, já estou quase lá. Ela foi para McLean para tratamento e ainda reclamava desses sintomas. Isso está correto? Sim. Os sintomas chegaram a se resolver no caso da Lindsay em janeiro, se você souber? Houve momentos em que ela parecia um pouco menos angustiada, mas os sintomas nunca desapareceram completamente, não. E você sabia que ela foi consultar a doutora Jennifer Tufts no dia 9 de janeiro e que lhe foi prescrito diazepam? Sim. E então, no dia 12, ela recebeu prescrição de trazodona, 150 miligramas pela doutora Tufts. Sim. 16 de janeiro, 2 miligramas de diazepam pela doutora Tufts. Dia 16 de janeiro, no mesmo dia, DEZ miligramas de amitriptilina pela doutora Tufts. Sim. O que é? O que é a amitriptilina? A amitriptilina é um dos tipos mais antigos de antidepressivos. Ela é chamada de antidepressivo tricíclico. Ela tem mais efeitos colaterais, mas um dos efeitos colaterais úteis, em alguns casos, é que ela causa sono nas pessoas. Isso ajudou ela a dormir? Não muito. Agora, em referência ao DSM, dessa revisão, Você concorda comigo que eles têm o DSM-1? DSM-2, revisado, reiniciado. Foi considerado DSM-3 até chegar ao DSM-5. Texto revisado, certo? Correto. Com mais de 1000 páginas, certo? Isso é considerado, como algumas pessoas dizem, a Bíblia da psiquiatria, ou é mais como um livro de receitas? Eu chamaria de dicionário. É uma lista de definições. se eu procurasse pela letra P nesse dicionário, teria algo sobre psicose pós-parto para uma mulher? Há uma menção na página 148. É só isso. É só isso. O resto do mundo... Eles não ligam para a DSM, eles têm outro. Tipo de informação, certo como isso se chama? A Organização Mundial da Saúde publica algo chamado Classificação Internacional de Doenças, que agora está em sua 11ª edição. Ela lista a psicose pós-parto como uma entidade separada. Essa é a que as companhias de seguro usam para fins de faturamento. Certo, não esta. Correto. Eles servem da mesma forma que outros países tratam mulheres grávidas no pós-parto, quando elas procuram um médico para tratamento? Sim ou não? Tudo bem. Permita essa pergunta, então vamos terminar. Sim. E como isso difere dos Estados Unidos da América? Objeção. Recolhida. Uhum.